Depois do processo de independência e descolonização simultaneamente, algumas consequências vão ser sentidas lá no continente africano. E para o estudante de geografia, você tem que ter essa visão espacial, mesmo que você não more na África. Por quê? Porque é fundamental que você conheça o mundo onde você vive e conheça as mazelas produzidas por sistemas capitalistas e socialistas. Por isso que você estuda isso. Você estuda para ter uma visão sistêmica do globo. E um exemplo grosseiro aqui é igual o médico. Ele estuda o corpo humano inteiro, depois ele decide aonde ele vai especializar. Se ele vai ser ortopedista só do joelho direito, por exemplo, ou vai ser só cirurgião de olhos, mas ele estuda o corpo inteiro porque ele tem que entender como funciona o corpo todo, porque se ele cortar uma artéria sua, por exemplo, sem querer, você morre, né, queridão? Se não houver socorro em tempo hábil. Mas falando de continente africano, quais são as mazelas? Aí eu quero que você dê uma olhadinha lá na página 32 do seu livro, para depois eu entrar na correção dos exercícios da página 33 e 34. O interessante aqui é que se você em tempos de quarentena tiver tempo, dá uma olhadinha no filme O Menino que Descobriu o Vento. É um filme que está lá na Netflix e você consegue vê-lo e entender essa consequência espacial, econômica e política proposta na página 32 do seu livro. Os dizeres do primeiro parágrafo do seu livro são assim: a colonização e a descolonização colocaram a África como fornecedora de matérias-primas e compradora de produtos industrializados dos países ricos. Essa posição subordinada e dependente dos mercados e comércio internacional se estabeleceu espacialmente. Espacialmente não. Especialmente entre os países exportadores de bens manufaturados, que detêm o capital e o poder econômico, e os países exportadores de matérias-primas, com mão de obra barata e industrialização quase inexistente. Você lembra também que agora na visão espacial começa a surgir então a participação de cada nação, que é o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Como cada nação vai participar e qual que é a cota que cada nação terá na divisão do trabalho. Cabe à África agora ser o quê? A exportadora de matéria-prima. Então perceba que para as nações ricas não é vantajoso que a África venha se desenvolver como potência. E aqui eu estou falando da África continental, não estou falando só da África do Sul. Não é interessante para nações já desenvolvidas e altamente industrializadas terem concorrentes. O que eles vão querer? Que essas nações que agora eu não posso mais ter acesso por meio de imperialismo, mas eu passo a ter acesso por qual mecanismo? Implementação de multinacionais. E qual que é a função dessa multinacional dentro dessa nação? Continuar o processo exploratório. Só que agora levando riqueza não mais só para uma nação como era lá no período imperialista. Vai levar riquezas para várias nações, porque várias nações vão implementar a sua multinacional em território africano. Agora nós vamos corrigir os exercícios que estão sendo propostos na seção parada obrigatória, que começa na página 33 do seu livro. Vou te pedir que abra esse livro e observe o mapa da África que está lá. O título do mapa é África, Fome e Subnutrição. É interessante, antes da gente começar a correção do exercício, ponderar algumas coisas aqui porque são importantes e passam às vezes despercebidas pelos alunos. Vamos só relembrar. Nós temos duas regionalizações possíveis para o continente africano. O continente setentrional, a África do Norte, e a África subsaariana, que é a África que fica abaixo do deserto do Saara. Perfeito? Da parte norte, nós temos algumas nações que estão sinalizadas no seu mapa pela cor mais clara. Aí você escolhe, pode ser areia, pérola, um amarelo clarinho, bege, o que for que você escolher. Lembrando que quando eu estou mencionando esse áudio,
Eu estou me referindo às nações que possuem cor clara, não o branco, mas cor mais clara no mapa. Perceba que essas nações possuem um problema com a fome. E o problema aqui qual é? Desnutrição crônica. Não é aquela desnutrição, por exemplo, que você ficou 2 dias sem comer porque resolveu fazer um jejum santo. Não, não é isso. É a escassez de alimento. Isso se torna como se fosse uma doença crônica. Então você tem, por exemplo, nações como Mali, Níger e por aí vai. Perceba também que além da desnutrição crônica, essas nações, na divisão ali entre a África do Norte e a África subsaariana, também sofrem de fome severa, pelo menos há 30 anos. E outra coisa que eu quero que você observe também é, então vamos enumerar os problemas. Eu tenho um quadro de fome de pelo menos 30 anos, eu tenho uma nação que sofre de desnutrição crônica, essa nação também tem áreas com guerrilhas ou insuperáveis problemas étnicos, ou seja, povos contra povos. Não bastasse isso, eu também tenho o quê? Conflito interno ou entre países. Então vamos imaginar o balaio de gato. Você tem pelo menos 4 grandes problemas aqui para resolver. Um histórico de fome de 30 anos, uma desnutrição crônica que está se virando como se fosse uma doença nacional, áreas onde vão ter guerrilhas ou áreas que vão envolver conflito interno ou com outras nações. Isso tudo herança do período de imperialismo europeu. Que é isso, professor? Está sendo muito reducionista. Não. Você percebe o seguinte, quando o europeu saiu dessa área, coube a ele fazer a divisão territorial. E na divisão territorial, ele deixou na mesma unidade territorial povos rivais. E é mais que natural que quando você tem povos rivais confinados no mesmo espaço, nenhum vai aceitar a dominação sobre o outro. Por isso que você vai ter problemas relacionados com guerrilha ou conflito interno ou entre países. Depois do processo de independência e descolonização simultaneamente, algumas consequências vão ser sentidas lá no continente africano. E para o estudante de geografia, você tem que ter essa visão espacial, mesmo que você não more na África. Por quê? Porque é fundamental que você conheça o mundo onde você vive e conheça as mazelas produzidas por sistemas capitalistas e socialistas. Por isso que você estuda isso. Você estuda para ter uma visão sistêmica do globo. E um exemplo grosseiro aqui é igual o médico. Ele estuda o corpo humano inteiro, depois ele decide aonde ele vai especializar. Se ele vai ser ortopedista só do joelho direito, por exemplo, ou vai ser só cirurgião de olhos, mas ele estuda o corpo inteiro porque ele tem que entender como funciona o corpo todo, porque se ele cortar uma artéria sua, por exemplo, sem querer, você morre, né, queridão? Se não houver socorro em tempo hábil. Mas falando de continente africano, quais são as mazelas? Aí eu quero que você dê uma olhadinha lá na página 32 do seu livro, para depois eu entrar na correção dos exercícios da página 33 e 34. O interessante aqui é que se você em tempos de quarentena tiver tempo, dá uma olhadinha no filme O Menino que Descobriu o Vento. É um filme que está lá na Netflix, e você consegue vê-lo e entender essa consequência espacial, econômica e política proposta na página 32 do seu livro. Os dizeres do primeiro parágrafo do seu livro são assim: a colonização e a descolonização colocaram a África como fornecedora de matérias-primas e compradora de produtos industrializados dos países ricos. Essa posição subordinada e dependente dos mercados e comércio internacional se estabeleceu espacialmente. Espacialmente não. Especialmente entre os países exportadores de bens manufaturados, que detêm o capital e o poder econômico, e os países exportadores de matérias-primas, com mão de obra barata e industrialização quase inexistente.
Você lembra também que agora na visão espacial começa a surgir então a participação de cada nação, que é o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Como cada nação vai participar e qual que é a cota que cada nação terá na divisão do trabalho. Cabe à África agora ser o quê? A exportadora de matéria-prima. Então perceba que para as nações ricas não é vantajoso que a África venha se desenvolver como potência. E aqui eu estou falando da África continental, não estou falando só da África do Sul. Não é interessante para nações já desenvolvidas e altamente industrializadas terem concorrentes. O que eles vão querer? Que essas nações que agora eu não posso mais ter acesso por meio de imperialismo, mas eu passo a ter acesso por qual mecanismo? Implementação de multinacionais. E qual que é a função dessa multinacional dentro dessa nação? Continuar o processo exploratório. Só que agora levando riqueza não mais só para uma nação como era lá no período imperialista. Vai levar riquezas para várias nações porque várias nações vão implementar a sua multinacional em território africano. A questão 24 é a questão clássica. Ela apresenta um texto e quer saber de você o seguinte: a partilha da África demonstrou apenas interesses dos colonizadores, sem qualquer preocupação com o aspecto social, cultural, econômico e outros. Explique como a pobreza africana está relacionada com a sua colonização. A resposta aqui é simples, né, querido? Essa pobreza africana, ela é decorrente da colonização europeia, que impediu que se desenvolvesse nas colônias condições econômicas, políticas e sociais que levassem a um desenvolvimento mais autônomo dos povos colonizados. A exceção aqui são as colônias inglesas, porque os ingleses permitiam sim que as colônias mantivessem, nem que fossem pequenas doses homeopáticas, vamos dizer assim, comércio com a colônia. As demais não. E essa colonização impõe um sistema de exploração e não possibilitou caminhos para a saída do subdesenvolvimento e da pobreza crônica do continente.